Então, vamos continuar aí. Deixa eu abrir aqui novamente. Então, vamos lá. Então, voltando aqui na linha de raciocínio nossa, aqui é o seguinte. Nós não temos uma outra condição além dessa, desde que a idade seja menor que 60 anos, certo? Então, nós temos de 12 até 12 anos, que seria criança. Se não for criança, será um adulto, certo? Então, aqui dentro eu posso repetir o código, que seria o quê? Vamos colocar aqui, a sua idade é tantos anos, você é um adulto, beleza? Você é um adulto, tá? Então, ele vai captar a idade da pessoa, forma a sua idade, ele vai falar se você é um idoso, se você é uma criança ou se você é um adulto, ok? E aqui, ó, lembra que a gente deixou, ó, você não é um idoso, né? A gente vai apagar essa informação. Bom, vamos apagar. Certo? O bacana dessa ideia aqui também, pessoal, é que ela automaticamente vai organizando o código para você, ó. Ó, aqui é um bloco if else, esse bloco do else termina aqui embaixo. Aqui dentro tem o if e o else, que é menor ou igual a 12, né, que seria uma criança ou você é um adulto. Tá bom? Aqui no caso, vamos fazer um teste de mesa, igual a gente fez da última vez, né? Aqui no caso, todas as idades maiores que, maior ou igual, né? Maior ou igual a 60. Esse exemplo eu estou fazendo bem demonstrativo para vocês entenderem, tá bom? Porque daí no exercício eu vou deixar para vocês quebrarem a cabeça, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu não entendi a sua dúvida, Gabriel. Se eu quiser isolar os números entre 13 e 59 para pegar somente adultos. Ah, se a pessoa digitar lá 14 anos, você só vai querer informar para o adulto, isso? Isso? Essa que é a tua dúvida? Depois a gente pode fazer um exemplo, sim, sem problema nenhum. Tá bom? No final do código eu mostro um exemplo disso daí para você. Eu acho que é isso a tua dúvida, tá? Continuando aqui, ó. Se idade maior ou igual a 60. Olha lá, se idade maior ou igual a 60. Aqui embaixo, ou seja, aqui não é idoso, correto? Já aqui, ele verifica o quê? Verifica os menores de 12 anos. Ok? E aqui? Aqui ele verifica o que também? Os adultos. De que idade? De 13, porque menor ou igual a 12, igual a gente falou aqui. Então, 13 não é igual a 12, é maior que 12. Então, entra dentro do else. Então, 13 até 59 anos. Beleza? Vamos executar para ver o que acontece? Shift F6. Vai lá, senta lá. Informe a sua idade. Vamos colocar lá 15 anos. A sua idade é 15 anos. Você é um adulto. Viu que legal? Vamos fazer outros testes. Shift F6. Vamos colocar lá 65 anos. Informe a sua idade, 65.
A sua idade é 65 anos. Você é um idoso. Viu que legal? Vamos fazer outro exemplo? Vamos colocar 5 anos, que é a idade do meu filho. Vamos lá, informe a sua idade. 5 anos. Dou Enter. A sua idade é 5 anos, você é uma criança. Tá bom, pessoal? Viu que legal? Ah, mas nós temos uma outra situação. O adulto de 13 a 59 anos está resolvido, né? Resolvido. Das crianças também está resolvido no nosso código. Só ficou faltando de quem tem idade igual a 60 anos. É igual a 80 anos, desculpa. Se é igual a 80 anos, olha que legal. Olha aqui, ó. If maior ou igual a 60. Se não é isso daqui, vai ser isso daqui. 80 anos é maior que 60? Sim, né? Então aqui embaixo, dentro desse bloco aqui, ó, dentro exatamente desse bloco aqui, ó, do if, tá bom? Da linha 34 até a linha 43, eu vou colocar uma verificação aqui, ó. Idade igual a 80 anos. Então seria if, abre e fecha parênteses, coloco idade, espaço 2 igual 60. Abro o colchete, enter, 2 enter. Aí o que acontece? Aqui eu estou verificando alguém que tem idade igual a 60, né? O que a gente falou? Vou dar um sort aqui agora de novo. System.out.println. Vou falar assim, olha, parabéns. Parabéns. Você tem... Parabéns pela sua idade. Você tem 2 pontos mais idade. Parabéns pela sua idade. Você tem 80 anos, que vai ser o que vai exibir. Desculpa, eu estou fazendo errado aqui, ó. Igual a 80 anos. Porque a ideia é verificar isso aqui, a idade igual a 80 anos. Resolvido. Resolvi um outro problema também desse sistema que eu propus para vocês. Tá bom? Vamos executar para ver? Vamos colocar lá 79. Vamos ver se vai. Qual que é a resposta dele? Com 79 ele vai falar que eu sou só idoso, né? É a ideia, né? 79. A sua idade é 79 anos. Você é idoso. Shift F6. Sempre presta atenção aqui embaixo, hein, pessoal? Olha lá, informe a sua idade. Vamos colocar lá 81 para ver. A sua idade é 81 anos, você é um idoso. Agora vamos colocar 80 para ver. Vamos ver se ele vai dar os parabéns para a gente. É a ideia, né? Informe a sua idade 80. Enter. A sua idade é 80 anos, você é um idoso. Parabéns pela sua idade. Você tem 80. Entenderam, pessoal? Como é que funciona? Viu? Como que funciona essa parte do if else? É bem tranquilo, tá bom? É bem tranquilo. Certo? Só tem que prestar muita atenção. Se fizer com falta de atenção, sofre. Tá bom? Sofre porque daí para você arrumar gambiarra é duro. Tá bom? Fazer gambiarra em cima de gambiarra é difícil. Tá bom, pessoal? Tranquilo isso daqui? Vocês entenderam? Vocês estão vendo que eu propus if, else, for, while, do while, tá bom? E eu acredito que eu vou chegar até o for hoje. Tá bom? Não me adianta me comprometer. Não me adianta me comprometer com vocês de chegar mais longe, porque senão vai sofrer. Tá bom? Porque é bastante conteúdo também. E eu estou tentando deixar o mais explicativo possível. Tá bom? O mais explicativo possível. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos lá agora. Vamos lá.
Espera um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui agora o... Vamos lá. Aqui no caso, eu peguei essa situação, tá bom? Do if else. Ah, tá, o João Gabriel. Professor, por que precisa de 2 igual mesmo? Quando você vai validar uma situação tipo... Quando você vai fazer uma validação de tipo igual. Por exemplo, você vai verificar se a idade, o valor que eu estou passando é exatamente igual ao valor que eu estou validando, tá? Que seria nesse código aqui, ó. Tá bom? Olha aqui, por exemplo, idade igual. Ou seja, se idade que eu estou recebendo é igual a 80... Papai, chama mamãe. Pessoal, espera só um pouquinho, tá bom, pessoal? Vou terminar aqui, daqui a pouco eu vou dar uma atenção para ela. Só um pouquinho. Vamos lá. Então aqui, ó, ele verifica se a idade é igual a 80. Tá bom? Se a idade é igual a 80, ele mostra mostra na tela para você. Parabéns pela sua idade. Você tem tanto, você tem 80, tantos anos, conforme a gente declarou aqui. Tá bom, João? Mas a ideia é você fazer validação direta de um número. Tá bom? Olha lá, ó, idade igual a 80. Tá bom? Para isso que serve igual. Então vamos lá. Aqui no caso, eu estava falando de dar uma situação do aluno passou ou não na disciplina, né? Eu estava dando ideia de nota e eu acabei puxando para outra hipótese, tá bom? Eu acredito que eu vou dar essa situação de problema para vocês, tá? Eu acredito. Para ver como é que tá o raciocínio de vocês, o raciocínio lógico de vocês, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês como que vai funcionar essa situação problema, tá bom? O for é o seguinte, a gente pode utilizar o mesmo contexto da aula 1, usando um laço de repetição. Vocês sabiam, né? Que dá para a gente fazer um laço de repetição, certo? Do for, para vocês poderem fazer uma contagem. Na aula 1, a gente deu o exemplo de elevação de número ao quadrado, correto? Como que a gente fez na aula 1? Vamos lá pegar algumas situações aqui. Vamos lá. Aula 1. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui de... Não lembro de quem que mandou esse código, eu peguei e executei ele, tá bom? Quem fez vai ver e vai lembrar, vai saber, esse código é meu. Tá bom? Então vamos lá então. Aqui no caso, ele atribuiu para essas variáveis, são 10 variáveis aqui, do A até o J, esses valores, tá? E depois ele elevou ao quadrado. Certo? Como que faria num for? Um loop. Eu vou fazer aqui mais para baixo, para vocês entenderem. Tá bom? Inicialmente, teria que declarar um vetor. Daí teria que trabalhar com vetores. Tá bom? O que são vetores? Vetores é você pegar todas esses dados aqui e armazenar em uma só, de maneira organizada, por índice. Tá bom? É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, assim, 10 pedacinhos de papel, colocar um do lado do outro e colocar uma numeração embaixo. Tipo, 1, 2,
3. Vamos pegar aqui para vocês verem. Vamos ver se vocês vão conseguir compreender aqui. Tá? Vamos pegar o Paint aqui, ó. Vamos fazer com 5 variáveis, por exemplo, para ficar mais fácil, tá? Mesma coisa que pegar isso aqui e fazer assim, ó. Eu vou criar 5 espacinhos aqui, por exemplo, é um vetor, certo? Esse vetor aqui eu vou chamar aqui, ó, números, tá bom? Esse vetor tem um nome, e o nome dele é números, tá? E cada um desse daqui é uma ordem que eu deixo aqui, certo? Eu deixo em ordem. Por exemplo, eu deixo na posição 0. Aqui existe a posição 1. Aqui é a posição 2. Aqui é a posição 3. E aqui é a posição 4. Nossa, mas só tem 4 espaços esse vetor? Não. Esse vetor de números, na realidade, tem 5 espacinhos. Tá bom? 5. Só que, em qualquer linguagem de programação, ele começa contando do 0. Existem outras linguagens que começam contando com 1? Tem, só não me lembro qual. Eu nem vou arriscar em falar para vocês, mas eu não vou me arriscar em falar para vocês. Mas existe. Tá bom? Então aqui no caso ele começa em 0, 1, 2, 3, 4. Mas no geral ele tem 5 espacinhos aqui, ó, para mim colocar número, colocar informação. Até esse momento aqui ele não tem nenhuma informação, tá? Ele vai ser preenchido, por exemplo, quando eu colocar os dados aqui dentro. Por exemplo, no vetor 1 eu coloco, no vetor de número 0, que seria o 1, eu coloco 10. No segundo eu coloco 20. No terceiro eu coloco 30. No quarto eu coloco 40. E no quinto eu coloco 50. Beleza, pessoal? Então agora ele teria informações aqui, ó. Beleza? Ele teria informações. Certo? E os dados são... Quais são os dados? Os dados seriam esses aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Tá bom? Isso daqui são os índices. Do qual vetor? Números. Qual que é o tamanho do vetor números? 5. Quais são eles? 0, 1, 2, 3, 4. Que é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? E quais são os dados? Qual é o dado armazenado no vetor números do índice 3? Certo? O índice 3. 40. Qual que é o terceiro número armazenado no vetor? Tem diferença. 30. Tem diferença. Vocês conseguiram entender? Então, aqui no caso, eu tenho índice e número. Qual que é o terceiro número armazenado? O terceiro número armazenado é assim, ó. 1, 2, 3. Terceiro número. Certo? Qual que é o número armazenado no terceiro índice? O terceiro índice é o quarto número. Tem que tomar muita atenção com isso. Seria o 40. Ok? Partindo para a prática, vamos para a prática. Agora a gente pegou um pouquinho de teoria, desenhando a teoria para vocês entenderem, para ficar fácil de abstrair também. Tá bom? No caso, eu declararia, vamos pegar lá embaixo para ficar mais fácil, o final, vamos lá. É uma variável, esse vetor que eu estou falando, é do tipo inteiro, né? Porque é números, né? Int números. Existe o colchete e existe a chave. Eu só tenho uma dificuldade, pessoal. Tira uma dúvida para mim. Esse daqui é colchete ou é chave? Também não sei disso daí, Esse é não. chave, né? Oi? Eu não sei diferenciar, não. Esse é chave. Esse daqui é chave? Pelo menos é o que a Ana América disse.
Então beleza. Então é a chave. Esse aqui é o colchete. Tá bom? Vamos lá. Então esse daqui é o colchete. Então eu vou declarar. Qual que é o tamanho dele? 5, né? Que a gente definiu, certo? Ponto e vírgula. Tá certo essa declaração aqui? O que vocês acham? O que vocês acham? O que é o correto? Daquele jeito que eu fiz ou desse jeito que eu fiz aqui? Hein? Me ajudem aí, pessoal. Tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Olha aqui, ó. Da maneira que eu tava fazendo, tava errado. Da maneira que eu fiz aqui, ó, tá certo. Não, eu falei assim de colocar aqui, ó. Colocar aqui ou colocar lá. O que é o correto? Aqui no caso eu fiz uma declaração, certo? De um vetor de números do tipo inteiro. Tá? E aqui ele já está declarando que ele é um vetor. Como? Através dessa informação aqui, ó, desse colchete. Tá bom? Vamos lá? Então, como é que funciona o for? Tá? O for é um laço de repetição. E eu vou armazenar alguns valores dentro do for. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho... Temos que inicializar o for aqui, tá? Então, seria for... Abre parênteses e fecha parênteses. Abre chave... 2 enter, chave lá embaixo, fechou. Aqui agora, dentro desse for, eu preciso colocar algumas informações. E o for é formado por 3 campos, tá bom? Ele é formado pelo tipo de dado, pelo valor inicial e o tipo da informação. O for sempre é int, ok? Int. Eu coloco o nome da variável. E, certo? Recebe 0. É o primeiro campo. O segundo campo, ele é separado por ponto e vírgula. Tá? Daí você dá um espaço. O primeiro campo, você dá o tipo de dado e você inicializa com 0. O segundo, você vai validar o tamanho dele, tá? Então, seria aí menor que 5. E você dá ponto e vírgula novamente no espaço. E aqui, como é que vai ser o incremento dele, certo? O que é o incremento? Vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira bem fácil de entender. Incremento. Pega uma vasilha, certo? E você vai jogando você vai jogando uma pedrinha a cada vez. E você conta 1, você joga outra pedrinha 2, você joga outra pedrinha 3, a outra pedrinha 4. O que está acontecendo? Você está jogando a cada momento, você está jogando uma pedrinha dentro de uma vasilha, correto? A ideia do for é fazer exatamente isso. É você percorrer, no caso falando de vetores, é você percorrer o vetor. Tá bom? Percorrer o vetor. Como que você vai percorrer o vetor? De maneira que você pule uma casinha de cada vez.
Vamos voltar aqui, ó. Aqui a gente deu exemplo no tamanho de 5, né? Esse vetor, né? Então, você vai começar em 0, igual está inicializando aqui, ó. Em 0, certo? O tamanho aqui eu já defini que é 5, certo? Tem o tamanho 5 definido, né? E ele vai percorrer agora no próximo campo lá de 1 em 1. Vamos lá? Então, seria aí... Opa, desculpa. Vamos voltar aqui, ó. Então, seria aí mais. Certo? Por que ele está dando erro? Porque anteriormente foi declarado uma variável i, certo? E aqui tem a questão de escopo que eu falei para vocês lá na primeira aula que a gente teve lá, terça-feira, que a gente teve lá na sala mesmo, que eu estava explicando para vocês a questão de escopo, né? Então, essa variável aqui, i, ela está sendo declarada praticamente junta com essa outra variável i, que foi declarada. Tá bom? Aí, o que acontece? Pessoal, espera só um pouquinho só. Espera aí. Pai, aqui as gotinhas. Pai, aqui as... Então, pessoal, voltando aqui. Vou dar um biscoitinho para minha filha. Então, vamos lá. Aqui no caso ele declarou a variável i. Então, aqui embaixo, aqui, não posso ser uma variável i. Ele teria que ser a variável assim, ó. Por exemplo, vou colocar um nome aqui, ó. Conte. Ou contador. Para ficar mais interessante. Tá bom? Contador. Tá? Então, eu tenho um contador. Para deixar mais claro, eu posso colocar assim, contador de índice. Contador de índice. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para ficar mais claro. Para quando eu bater o olho nisso daqui, eu sei do que é essa variável. Qual que é a função dela no meu código. Igual eu falei para vocês antes lá. Se não declarar essa variável com um nome sugestivo, vocês vão sofrer para saber o que é essa variável. Tá bom? Então vamos lá. No caso, eu tenho aqui esse contador, né, de índice, ele recebe 0 inicialmente, ele vai ser menor que 5, né, e esse vetor é menor que 5, ou seja, do tamanho 5, e vai fazer um incremento a cada ciclo. Qual que é o ciclo? O ciclo é esse daqui, ó, o for. Certo? Como que funciona? Aqui agora, eu coloco números, certo? Números. Eu coloco números e coloco aqui o índice. Qual que é? Contador de índice. Recebe um número. Tá bom? Se você fizer isso daqui, ele pede para inicializar a variável números, certo? Você pode inicializar. Certo? Aqui no caso, ele está falando que está dando incompatibilidade de tipos, né? Olha lá. O que acontece? Da maneira que eu estava declarando aqui antes, estava errado. Tá? Aqui tem que ser números. Abre colchete. Eu coloco o índice contador 10.
Tá? Só que, porém, ele vai receber e armazenar nesses números aqui o valor 10 para todos. Certo? E eu, sinceramente, eu não estava querendo que isso acontecesse. Mas, inicialmente, agora, a gente vai fazer isso acontecer. Dessa maneira, tá bom? Então, a gente vai armazenar o valor 10 em números. E depois eu vou mostrar para o usuário o valor que está armazenado em cada índice. Que vai ser o valor 10 para os 5 índices. Como que eu mostro? Então, vamos lá. Eu vou pegar o for, vou copiar ele e vou colocar aqui embaixo. Se eu fizer isso aqui, ele vai armazenar 2 vezes o valor 10 em todos os índices do vetor números. Só que eu não quero isso. Eu quero mostrar agora. Eu dou um solt. Coloca assim, ó, vetor números posição. Opa. Posição 0. Posso colocar 01? Posso, mas sempre vai aparecer o 01 para o usuário. Então, o correto seria posição, depois das aspas duplas eu dou um mais, coloco o nome da variável, contador, de índice, e depois mais, espaço, 2 aspas, o vetor números de posição, tem que deixar claro, bonitinho para o usuário entender, de posição tal, tem o valor espaço mais, coloco a variável agora números, abre colchete ali, a posição contador. Professor, por que você não está colocando um número de 0, 1, 2, 3? Porque é uma variável que vai ser dinâmico. Tá ok? Então, se vai ser dinâmico, eu não sei qual que é o valor que está armazenado e qual a posição que está correndo. Porque se eu colocar 0 ali, sempre vai aparecer a posição 0. E eu não quero isso, eu quero que apareça todas as posições. Tá? Então, tem o valor, mais no final lá agora, olha lá, ó, eu coloco o valor tal armazenado. Beleza? Beleza? E aqui eu apago esse código. Eu vou dar para ficar diferente para mim se localizar, eu vou colocar um monte de jogo da velha. Shift F6, vamos executar atividade 1, o arquivo atividade 1. Modificado, né? Opa, deu erro lá, ó. Qual que é o erro? Output. Olha lá, eu estou dando que deu falha. Certo? Ele deu falha. Deixa eu ver a falha aqui. Ele deu uma falha aqui. Pera aí. Deixa eu ver uma coisinha aqui agora aqui que vai nos auxiliar aqui. Só um pouquinho, pessoal. Um pouquinho. Sempre quando você vai
inicializar um vetor, pessoal, tá? Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês porque se trata de um vetor, um array, tá bom? Um array. Tá? Ali a gente inicializou com um null, né? Tá? Vamos inicializar ele aqui com abre chave, fecha chave. Eu vou colocar os valores separado por vírgulas, tá bom? Que será 10, 20, 30, 40, 50. Tá bom? Isso daqui não é perdido, tá? Mas isso daqui vai servir quando você trabalhar com list. Por exemplo, assim, lista números, recebe new array list. Papai, eu vou lavar bem aqui. New array list. Papai, E você declara o. papai, eu quero lavar bem aqui. Espera só um pouquinho, só. Aí você declara o. Você declara uma array list. Papai, eu quero as gotinhas. Pode pegar lá. Então, pessoal, aqui no caso é um array list, tá bom? Isso daqui é útil aqui nessa situação, tá bom? Daí aqui no caso, só para vocês entenderem, lista números, tá bom? Daí você coloca, por exemplo, qual que é a posição que ele tá aqui, ó, computador. Só estou mostrando isso aqui para vocês entenderem, tá bom? Para vocês entenderem que existe essa função de adicionar dessa maneira, só que eu estava adicionando num array aqui simples, entendeu? Aí não vai funcionar, tá bom? Mas ele funciona dessa maneira aqui, depois eu vou adicionando. Tá ok, pessoal? Mas aqui no caso, ó, eu vou apagar isso daqui para facilitar, para não pegar muitos problemas, para não complicar muito a vida de vocês. Tá? Então, faz assim, ó. Você declara um vetor de números, tá? Você inicializa ele, coloca já os valores, tá bom? Então é um vetor, um array de números, com esses dados aqui dentro dele, com as posições 0, 1, 2, 3, 4, são 5 valores aqui dentro, do tipo inteiro. Aqui no caso, ele vai mostrar para mim, ó, o vetor números de posição tal tem o valor tal armazenado, que será o valor 10, 20, 30, 40, 50. Vamos executar? Então, no caso, ele mostrou para mim, ó, vetor números de posição 0 tem o valor 10 armazenado. Vetor números de posição 1 tem o valor 20 armazenado. Vetor números de posição 2 tem 30 armazenado, 40 na posição 3 e na posição 4, 50 armazenado. Correto? Então aqui no caso ele mostrou para mim. Agora eu estou usando um for. Beleza, pessoal? Um for. Tá bom? Aqui eu sei qual que é o tamanho do vetor, do array 5, 5. Inicializei a variável contador de índice com 0. Fiz o incremento e limitei com tamanho 5. Tá bom? Aí ficou dessa maneira. System.out.println com essas informações sendo mostradas. Tá bom, pessoal? Ok? Se fosse para mim elevar ao quadrado,
esses números aqui? Simples. Vamos lá? Vamos lá, solte. Vamos colocar lá. Valor, espaço, né? Mais, eu coloco lá números. Aqui, contador de índice. Ele vai falar o valor e vai falar assim, olha, elevado ao quadrado. Mais. Aqui eu coloco de novo. Agora eu coloco aqui, ó. Eu posso fazer uma multiplicação direta aqui, certo? Ou, vamos fazer aqui, ó, números, né? Contador de índice vezes números, contador de índice. Só que aqui vai atrapalhar, vai deixar ele confuso. Aí eu coloco um parênteses aqui, ó. Vou aumentar o espaço para vocês verem. Ó, eu tenho, ele vai mostrar dentro do system.out.println, ok? Olha lá, ele vai mostrar para mim aqui, ó, elevado ao quadrado. Números vezes números, que é multiplicar ele por ele mesmo, correto? Não é isso que é a ideia do elevado ao quadrado? Só que para mim não ter problema, eu coloco entre parênteses. Dentro do parênteses do system.out.println. Porque senão ele deixa confuso, ele vai fazer uma soma. Aí complica tudo. Tá bom? Ele entende aqui depois, se eu não colocar esse parênteses aqui, ele vai colocar 10 e 10. Bom? Ou o valor que for. Vamos executar para ver? Shift F6. Olha lá. Vetor números de posição 0 tem o valor 10 armazenado. O valor 10 elevado ao quadrado é 100. O vetor de números 1 tem a posição, tem o valor 20 armazenado. O valor 20 elevado ao quadrado é 400. O valor 30 elevado ao quadrado é 900. O valor 40 elevado ao quadrado, 1.600. O valor 50 elevado ao quadrado, 2.500. Ou seja, eu refiz aquele exercício dessa forma aqui. Ah, mas professor, mas lá o senhor fez até o 10. Como é que eu faria aqui? Certo? Como você faria? Vírgula 60. Vírgula 70. E assim continua até o de 10ª posição. Ah, e o contador aqui de índice? Vamos lá. Colocaria 10. E faria acontecer até o 10 e mostraria, exibiria o valor aqui. Tá bom? Então, no caso, todo esse código aqui, pessoal, todo esse código que a gente tinha feito aqui, ó, bom, a gente poderia excluir ele e resumiria em poucas linhas. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código. Quantas linhas foi antes? Num processo longo, 1, 2, mais 10 aqui, 12, 13, 13, bastante, hein? 30 e poucas linhas. Vamos jogar? 30 e poucas linhas, ter resumido em 5 linhas? É bom, né? Vale a pena, né, pessoal? Vale a pena utilizar o for, né? Tranquilo de entender essa ideia do for? Tranquilo, pessoal? Todos conseguiram entender? Sim? Sim? Então tá bom. Então, a gente vai fazer
a gente vai fazer o seguinte. Para a próxima aula, tá? Eu vou encerrar por aqui, aí na próxima aula eu vou continuar. Pessoal, eu estou fazendo bem devagar, bem tranquilinho para vocês pegarem bem, tá bom? Tá ok? É mais na ideia de vocês pegarem bem esses códigos aí, para vocês entenderem bem. Para mim é muito importante ver vocês aí sabendo bem, certo? Sabendo muito bem o que está acontecendo aqui afinal, na linha de código. Tá bom, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês para a próxima aula, tá bom? Eu vou pedir 2 atividades para vocês. Tá bom? 2 atividades. Certo? A primeira atividade, certo? Seria atividade 01, aula 02. Repetir exercício da aula 01, usando o for. Eu não lembro qual aluno que eu andei vendo o código que ele fez o exercício 1 já utilizando o for, tá bom? A aula 1. Eu não lembro qual foi, mas teve um que já fez. Beleza? Então vocês vão repetir o exercício da aula 1 usando o for. Dessa maneira que eu expliquei para vocês aqui. Tá bom? Olha lá. Você declara, depois você vem e executa o for. Tá bom? Bem tranquilo. É um exercício de for, tá bom? De loop. Aí para a próxima aula a gente vai trabalhar com o while do while, tá bom? A atividade 2, a aula 2, vai ser o quê? Não, Ana, não é um aplicativo, tá? A Ana fez a seguinte pergunta: esse for é um aplicativo que tem que instalar no computador? Não precisa instalar, tá? Esse for aí é uma linha de código, tá bom? Você está falando do NetBeans, professor? Oi? Ana está falando do NetBeans? Se ela está falando do NetBeans? Isso? Isso, vamos dizer assim, vamos ver se eu consegui entender. O for, Ana, ele trata de um código dentro do NetBeans, dentro do código Java. É o for, tá bom? Aí, não precisa instalar nada, só o NetBeans, tá bom? Só a IDE. Ah, que você não estava na aula passada. Tudo bem. Na aula passada, inclusive, eu coloquei no grupo, Ana, o link do YouTube, da aula 1. Só você pegar lá e assistir. Eu ensino qual programa baixar, como baixar, entendeu? E você pode assistir, travar, voltar um pouquinho. Vai estar gravado, tá bom? É importante para você fazer o exercício da aula 1 e depois fazer o dessa aula 2. Tá ok? Vamos lá. O exercício 2, tá bom? A gente vai trabalhar em cima desse problema aqui que a gente fez, tá? E eu quero que vocês refaçam ele, tá bom? Refaçam ele, só que nós vamos incrementar ele um pouquinho mais, tá bom? Vamos incrementar algumas coisas aí, tá? Quais seriam as coisas? Vamos lá. Crianças de 1 ano até 12 anos, certo? Então vai ser crianças de 1 ano até 12. Adolescentes de 13 anos até
quantos anos? Uns 16, que seja. Tá bom? Jovens de 17 até, vamos jogar aqui, até uns 30 anos. Ok? Adulto de 31 até 59. E idosos acima de 60 anos. Ok? Então, eu vou tirar o resolvido aqui. O exercício vai ser esse. Então, vocês vão ter 2 exercícios para trabalhar. Tá bom? Exercícios bem tranquilos. Exercícios que quem prestou atenção na aula vai conseguir fazer com muita facilidade. Tá bom? Então, exercício 1. Ou atividade 1. Vocês vão repetir a aula 1 usando o for. Tá bom? E atividade 2, vocês vão criar a mesma estrutura que a gente criou aqui, com relação à idade. Tá bom? Vocês vão pedir a entrada de dados para o usuário. Ah, tem mais isso, né? Você tem que declarar lá, ó. Vai solicitar a entrada de dados. Vamos lá. Pedir a idade. E mostrar qual faixa etária está o usuário. Beleza? Então, vai pedir a idade e mostrar qual faixa etária está o usuário. Então, se vai ser criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Tá bom? Então, essas vão ser as 2 atividades, tá? Vai ser embasada no que a gente aprendeu. Tá bom, pessoal? Todo mundo conseguiu? Ó, vai valer nota? Vou falar, tudo tá valendo nota. Tá? Composição da nota. Como que vai ser? Vamos lá? Eu expliquei, mandei até no WhatsApp, tá? Todas as 4 disciplinas técnicas vai ter 20 pontos. Não extra, pessoal, não é extra. É 20 pontos na veia. Ou seja, a primeira prova vale 40, a segunda vale 40 pontos. Que é a primeira prova e a segunda atividade, né? Vai ter composição para fechar o 100, que vai ser exatamente esses códigos aqui, 20. Tá ok? Então, o que vocês vão fazer? Vai ser 50% desses 20, ou seja, 10 pontos, vai ser das atividades que eu for passando para vocês. Tá bom? Vai ser das atividades. Se vocês fizerem, entregarem, tudo certinho, 10 pontos garantido. Tá bom? Ah, mas e os outros 10 pontos? Os outros 10 pontos vai ser da Olintec. Esse vai de 0 a 10. Vai depender de como for o desenvolvimento de vocês na Olintec. Tá bom? Não sei. Vai ter a Olintec, a gente vai passar o desafio para vocês e eu vou avaliar depois quanto que cada um tirou. Tá bom? Vai ser individual ou em grupo na Olintec? Boa pergunta. No dia eu vou decidir. Vai depender do momento, vai depender do problema, da proposta de problema que eu vou desenvolver. Dependendo, posso fazer em grupo. E quando que começa esse negócio? Da Olintec, você fala? A Olintec vai acontecer no dia 8 de julho. 8 de julho, se eu não me engane, é uma sexta-feira, último dia de aula. Entendeu? A Olintec vai acontecer nesse dia, 8 de julho. Tá bom, pessoal? Então seria isso. Certo? Todo mundo compreendeu? Tranquilo? Então tá bom, então, pessoal. Então com isso a gente encerra a aula aqui hoje, tá? E depois eu submeto lá no YouTube para vocês verem e para o pessoal ver também. Tá bom? Beleza? Desculpa pela aula ter sido bem prolongada, mas é que eu estou priorizando bem que vocês fixem bem o conteúdo, tá bom? Beleza? Desculpem qualquer coisa. Estou à disposição de vocês aí, que vocês precisarem, tá bom?
Tá certo, pessoal? Então, tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula.